Boa noite a todos. Convido a senhora secretária a proceder à verificação de presença dos vereadores. Adriano Aronchi. Presente. Carlos Eduardo Assunção. Presente. João Batista Martellini Filho. Presente. Júlio César Coan. Presente. Lauro Paladini Neto. Presente. Maria da Conceição Dalbó Vieira. Presente. Pedro Souza Campos Neto. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Presente. Sidney Machado dos Santos. Presente. Havendo número regimental para a abertura da sessão ordinária, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Carlos Eduardo Assunção que proceda à leitura do trecho bíblico e convido a todos para ficarem em pé. Aleluia. Louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. O nome do Senhor é excelso sobre todas as nações, e a sua majestade está acima dos céus. Quem há como o Senhor e nosso Deus, que habita nas alturas, e se inclina para ver os céus e a terra. Levanta do pó o indigente e tira os pobres da miséria, para fazer sentar entre os nobres, como os grandes do seu povo. Ele instala a mulher estéril na sua casa, como a mãe feliz de muitos filhos. Convido a senhora secretária a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa. Está em votação o requerimento do nobre vereador Lauro Paladini Neto, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levanta-se. Aprovado. Dando sequência à sessão, convido a senhora secretária a proceder com a leitura do expediente. Projetos. Projeto de Lei 19/2015. Dispõe sobre alteração do artigo 2º e do artigo 3º do inciso 3, ambos da Lei Municipal número 3.135/2009, que autoriza o Poder Executivo a criar o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Paisagístico e Cultural do município. Data da entrada, 15/4/2015, autoria Poder Executivo. Projeto de Lei 20/2015. Dispõe sobre a preservação do patrimônio natural e cultural do município de Tietê, São Paulo, e da outras providências. Data da entrada, 22/4/2015, autoria Poder Executivo. Projeto de Lei 21/2015, altera dispositivos da Lei Municipal número 3087/2009, que autoriza o Poder Executivo a instituir o projeto de preservação ambiental no município de Tietê, IPTU Verde, conceder redução do IPTU na forma que especifica e da outras providências. Data da entrada, 22/4/2015. Autoria Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar 14/2015. Altera os anexos 2 e 3 da Lei Complementar 6 de 1993, que dispõe sobre a reorganização administrativa da Prefeitura Municipal de Tietê e da outras providências. Data da entrada, 23/4/2015. Autoria Poder Executivo. Os projetos que acabam de serem lidos pela senhora secretária foram despachados para as comissões permanentes exararem parecer. Requerimentos. Requerimento 87/2015, de autoria dos vereadores Lauro Paladini e Maria da Conceição Dalbó. Requerimento
fala: considerando que o trevo de entrada da cidade, localizado na rodovia Marechal Rondon, SP-300, sentido Jumirim-Laranjal, possui um tráfego considerável de veículos, inclusive com radar fixo instalado no local. Considerando que o local em questão é acesso também para as ruas Indalécio Costa e Orlando Fré e também para a estrada municipal Wanda Pontes Pasquale. Considerando que o referido trecho carece de uma iluminação mais adequada, requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie a instalação de iluminação no trevo da estrada da cidade, localizado na rodovia Marechal Rondon, SP-300, sentido Jumirim-Laranjal. 27 de abril de 2015, Lauro Paladino e Maria da Conceição Dalmove. Está em discussão o requerimento número 87/2015. Está em votação o requerimento número 87/2015. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levanta-se. Aprovado. Requerimento 88 de 2015. Considerando que a Lei Municipal 3.372/2013 autoriza o Poder Executivo a efetuar o recolhimento de veículos abandonados nas vias e logradouros públicos do município de Tietê, mediante algumas regras pré-estabelecidas pela legislação. Considerando que, segundo informações, existe um veículo abandonado há dias na Avenida Arrastão, no sentido compreendido entre as ruas dos Carás e a Rua das Piracanjubas. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie o devido recolhimento do veículo abandonado na Avenida Arrastão, observando os ditames da Lei 3.372/2013. 27 de abril de 2015, Lauro Paladini Neto, Maria da Conceição Dalmon Vieira. Está em discussão o requerimento número 88/2015. Está em votação o requerimento número 88/2015. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levanta-se. Aprovado. Requerimento 89/2015. Considerando que o canil municipal Agenor Pires de Godoy, localizado no Parque Ecológico Cornélio Pires, foi reformado e ampliado no final do ano de 2014. Considerando que o local atualmente conta com 12 baias para acolher os cães abandonados. Considerando que, segundo informações de especialistas, apesar da reforma, com a aplicação de tinta emborrachada que evita o mau cheiro da urina dos cães e também protege as patas dos animais contra o cimento áspero, o ideal seria a colocação de pisos de borracha EPV, uma vez que esse tipo de material é específico para a baia de animais. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, estude a possibilidade de colocação de pisos de borracha EPV nas 12 baias do canil municipal Agenor Pires de Godoy, localizado no Parque Ecológico Cornélio Pires. 27 de abril de 2015, Lauro Paladini Neto, Maria da Conceição Dalmon Vieira. Está em discussão o requerimento número 89/2015. Essa palavra, senhor presidente. Concedida a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Eu quero parabenizar os vereadores autores, os colegas autores, porque o canil municipal carece mesmo de melhorias, né? Mas eu tenho a dizer que eu converso com pessoas que participam do grupo que cuida dessa parte, e eles falam que não tem mais. Se isso não está acontecendo, imagine colocar o piso de borracha. Eu acho
concorda permanece sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Requerimento 92 de 2015. Requeira ouvido o plenário se oficia ao senhor prefeito Manuel Davi Córneo de Carvalho para que, após contato com a secretaria competente, providencie a devida notificação do proprietário do terreno localizado na rua Paraíba, no bairro Jardim Bonanza, a fim de que seja efetuada a limpeza do mesmo. 27/4/2015, autoria Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento número 92/2015. Está em votação o requerimento número 92/2015. Quem concorda permanece sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Requerimento 93 de 2015. Requeira ouvido o plenário se oficia ao senhor prefeito Manuel Davi Córneo de Carvalho para que, após contato com o SAMAI, informe a esta Casa de Leis o motivo da falta d'água no bairro São Roque no mês de abril e quais as providências que estão sendo tomadas para a resolução definitiva do problema. 27/4/2015, Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento número 93/2015. Está em votação o requerimento número 93/2015. Quem concorda permanece sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Requerimento 94 de 2015. Requeira ouvido o plenário se oficia ao senhor prefeito Manuel Davi Córneo de Carvalho para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis se existe algum convênio entre a prefeitura e órgãos estaduais ou federais para recapeamento das ruas dos bairros de nosso município. 27/4/2015, Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento número 94/2015. Está em votação o requerimento número 94/2015. Quem concorda permanece sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Requerimento 95 de 2015. Requeira ouvido o plenário se oficia ao senhor prefeito Manuel Davi Córneo de Carvalho para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis se existe alguma fiscalização por parte da Prefeitura com relação ao atendimento prestado pela Santa Casa de Misericórdia de Tietê, principalmente em seu pronto atendimento, haja visto o enorme montante repassado mensalmente à entidade pelo Poder Executivo Municipal. 27/4/2015, Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento número 95/2015. Está em votação o requerimento número 95/2015. Quem concorda permanece sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Requerimento 96 de 2015. Requeira ouvido o plenário se oficia ao senhor prefeito Manuel Davi Córneo de Carvalho para que, após contato com a secretaria competente, providencie a devida manutenção nas estradas rurais dos bairros São José, Gavetão e Zambianco. 27/4/2005, Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento número 96/2015. Está em votação o requerimento número 96/2015. Quem concorda permanece sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Requerimento 97 de 2015. Requeira ouvido o plenário se oficia ao senhor prefeito Manuel Davi Córneo de Carvalho para que, após contato com a secretaria competente, providencie a resolução do problema de vazamento de água no asfalto da rua Antônio Belais, no Jardim da Serra. 27/4/2005, Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento número 97/2015. Está em votação o requerimento número 97/2015. Quem concorda permanece sentado. Quem discorda, levanta-se. Aprovado. Requerimento 99 de 2015. Requeira ouvido o plenário se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie o recolhimento dos materiais resultantes de poda localizados na calçada da rua Oscar Pes. 27/4/2015, Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento número 99/2015.
Está em votação o requerimento número 99/2015. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levanta-se. Aprovado. Requerimento 100 de 2015. Requer ouvido o plenário se oficia ao senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, informe com relação ao loteamento Jardim São Paulo o que segue. Quais obras obrigatórias ainda não foram realizadas pela construtora para liberação de construções no loteamento? Existe alguma previsão para que os cidadãos que adquiriram seus terrenos possam usufruir do mesmo? 27/4/2015, Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento número 100/2015. Está em votação o requerimento número 100/2015. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levanta-se. Aprovado. Requerimento 101 de 2015. Requer ouvido o plenário se oficia ao senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, providencie a devida limpeza do campo de futebol localizado na rua João Rosa, no bairro São Pedro. 27/4/2015, Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento número 101/2015. Está em votação o requerimento número 101/2015. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levanta-se. Aprovado. Requerimento 102 de 2015. Requer ouvido o plenário se oficia a Vivo S.A. a fim de que analise a possibilidade da instalação de uma antena no bairro Gavetão, na cidade de Tietê, que possibilite o acesso à internet aos moradores do bairro. 27/4/2015, Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento número 102/2015. Está em votação o requerimento número 102/2015. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levanta-se. Aprovado. Requerimento 103 de 2015. Requer ouvido o plenário se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie o que segue na rua Santa Cruz. Pintura das lombadas localizadas na altura dos números 561 e 917, colocação de placa indicando a lombada na altura do número 917, pintura de faixa amarela e colocação de placa de carga e descarga em frente ao comércio existente na altura do número 561. Data da entrada 27/4/2015, Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento número 103/2015. Está em votação o requerimento número 103/2015. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levanta-se. Aprovado. Em razão do requerimento número 104/2015 ser de autoria deste presidente, passo a presidência e secretaria Sandra Maria Ferreira Vasta Kakura para que a mesma conduza a discussão e votação do requerimento. Requerimento 104 de 2015. Requeremos ouvido o plenário se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, analise a possibilidade da edição de uma nova lei que institua incentivos aos contribuintes para a quitação de débitos tributários. Data da entrada 27/4/2015, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento 104 de 2015. Está em votação o requerimento 104 de 2015. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Devolvo a direção dos trabalhos ao presidente Pedro,
Júlio César Coelho. Requerimentos. Requeremos ouvir do plenário, se oficia ao excelentíssimo senhor Geraldo Alckmin, doutor digníssimo governador do estado de São Paulo, a fim que verifique a possibilidade de que sejam tomadas providências necessárias para assinatura de ordem de serviço de início das obras do objeto de convênio assinado em 2003 entre a Prefeitura Municipal de Tietê e o Governo do Estado de São Paulo, referente ao programa Água Limpa, por intermédio da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, Departamento de Água e Energia, DAE, número 0037/2013, data da entrada 27/4/2005, autoria João Martellini, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura e Pedro Campos. Pela ordem, senhor presidente, solicito a leitura na íntegra desse requerimento. Considerando que desde o início do ano de 2013, diversos rompimentos ocorreram na tubulação de esgoto do emissário, que provocou a poluição do Ribeirão da Serra e que transformou o belo lago existente numa poça de esgoto. Considerando que desde então os moradores arredores vêm sofrendo diuturnamente com o odor de esgoto, sem contar que visualmente o local ficou horrível, mesmo com o esvaziamento do lago. Considerando que devemos constar ainda que próximo ao emissário está instalado o Centro Integrado Vereador Hugo Nicolosi, que conta com 2 escolas municipais de educação básica e um posto de saúde. Considerando que as crianças que frequentam as escolas, os cidadãos que se utilizam do posto de saúde e os servidores municipais que trabalham nestas repartições também têm que conviver diariamente com o mau cheiro do emissário. Considerando que a Prefeitura Municipal celebrou no ano de 2013 um convênio com o Governo do Estado de São Paulo referente ao programa Água Limpa, por intermédio da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, Departamento de Água e Energia Elétrica, DAE, número 0037/2013, objetivando o recebimento de recursos financeiros no valor de R$ 1.845.132,82 para execução de obra de infraestrutura urbana de saneamento com a finalidade da recuperação do trecho afetado pela corrosão das tubulações. Considerando que, segundo informações prestadas pela Prefeitura, todo o processo burocrático entre a Prefeitura e o DAEE está completo há vários meses, sendo inclusive que a empresa vencedora da licitação está apenas aguardando a liberação da ordem de serviço por parte do Governo do Estado para começar as referidas obras. Considerando que a Prefeitura Municipal também assinou convênio com o Ministério da Saúde, através da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, objetivando o recebimento de R$ 11.695.630,88, a fim de construir um emissário novo e resolver definitivamente o problema dos frequentes rompimentos nas tubulações do emissário. Requeremos ouvir do plenário se oficie ao excelentíssimo senhor Geraldo Alckmin, digníssimo governador do Estado de São Paulo, a fim de que se verifique a possibilidade de que sejam tomadas providências necessárias para a assinatura da ordem de serviço de início
das obras objeto do convênio assinado em 2013 entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado de São Paulo, referente ao programa Água Limpa, por intermédio da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, Departamento de Água e Energia Elétrica, DAEE, número 37/2013, 27 de abril de 2015, João Martellini, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento número 105/2015. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários, demais pessoas que assistem à presente sessão camarária. E como ficou claro ali nos considerandos, essa verba de R$ 1.845.132,82 são para a execução de obras de infraestrutura e saneamento para a recuperação de um pequeno trecho só, que foi afetado pela corrosão das tubulações. Então, veja bem, o governo, eu acredito que vai liberar essa ordem de serviço, mas não vai resolver o problema do Ribeirão da Serra, porque o que resolve mesmo o problema do Ribeirão da Serra é a construção do emissário novo. E para isso, a Prefeitura também já firmou um convênio com a FUNASA, como ele mesmo informou. Então consta um convênio com a FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde, através do Ministério da Saúde, que é um órgão federal, no valor de R$ 11.895.630,88. É essa verba que é do governo federal, que quando liberada realmente vai resolver o problema do emissário. Consertar um pequeno trecho não vai resolver nada, a tubulação continua corroída totalmente, continuará os rompimentos, mesmo porque eu acho que de lá para cá já romperam muitos outros trechos, inclusive aqui nos Seis Irmãos, não sei se já foi corrigido ali, consertado, então pouco vai resolver essa verba, mas nós estamos insistindo para que venha desse governo do Estado de São Paulo. E do governo federal, com a influência que o nosso prefeito tem e que fala de tantas verbas que consegue a liberação, esperamos que venha logo esses 11, logo esses 11 milhões aí, para que se resolva de vez o problema do Ribeirão da Serra. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento número 105/2015. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, amigos, público presente, pessoas que nos acompanham. Gostaria de parabenizar o senhor autor, João Batista Martellini, nosso vereador, porque acho que teve felicidade de explanar bem esse requerimento, e gostaria de pedir a Vossa Excelência a autorização para assinar em conjunto. Continua em discussão o requerimento número 105/2015. Está em votação o requerimento número 105/2015. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levanta-se. Aprovado. Requerimento 106 de 2015. Considerando que desde o início do ano de 2013, diversos rompimentos ocorreram na tubulação de esgoto do emissário que provocou a poluição do Ribeirão da Serra e que transformou o belo lago existente numa poça de esgoto. Considerando que desde então os moradores arredores vêm sofrendo diuturnamente com o odor de esgoto, sem contar que visualmente o local ficou horrível, mesmo com o esvaziamento do lago. Consideramos que devemos constar ainda que próximo ao emissário está instalado o Centro Integrado Vereador Hugo Nicolosi, que conta com 2 escolas municipais de educação básica e um posto de saúde. Considerando que as crianças que frequentam as escolas, os cidadãos que se utilizam do posto de saúde e os servidores municipais que trabalham nessas repartições também têm que conviver diariamente com o mau cheiro do emissário, considerando que a Prefeitura Municipal celebrou no ano de 2013 um convênio com o Governo do Estado de São Paulo referente ao programa de água limpa
por intermédio da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, Departamento de Água e Energia Elétrica, o DAE, número 37/2013, objetivando o recebimento de recursos financeiros no valor de R$ 1.845.132,82 para execução de obras de infraestrutura urbana de saneamento, com a finalidade da recuperação do trecho afetado pela corrosão das tubulações. Considerando que, segundo informações prestadas pela Prefeitura, todo o processo burocrático entre a Prefeitura e o DAE está completo por vários meses, sendo inclusive que a empresa vencedora da licitação está apenas aguardando a liberação da ordem de serviço por parte do Governo do Estado para começar as referidas obras. Considerando que a Prefeitura Municipal também assinou convênio com o Ministério da Saúde através da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, objetivando o recebimento de R$ 11.895.630,88, a fim de construir um emissário novo e resolver definitivamente o problema dos frequentes rompimentos nas tubulações do emissário. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia ao excelentíssimo senhor Antônio Carlos de Mendes Tame, digníssimo deputado federal, a fim de que envie esforços junto ao Governo do Estado de São Paulo para a assinatura da ordem de serviço de início das obras, objeto do convênio assinado em 2013 entre a Prefeitura Municipal de Tietê e o Governo do Estado de São Paulo, referente ao programa Água Limpa, por intermédio da Secretaria de Saneamento de Recursos Hídricos, Departamento de Água e Energia Elétrica, DAE, número 37/2013, 27 de abril de 2015, João Martellini, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento número 106/2015. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra. Gostaria de parabenizar novamente o vereador autor, junto com os demais, e pedir permissão de Vossa Excelência para assinar em conjunto. Continua em discussão o requerimento número 106/2015. Está em votação o requerimento número 106/2015. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levanta-se. Aprovado. Requerimento 107 de 2015. Considerando que a rodovia Cornélio Pires, SP 127, Tietê-Piracicaba, encontra-se com a pista com diversos problemas no asfalto, principalmente na altura do quilômetro 72, próximo ao dispositivo que dá acesso à rodovia Bento Antônio de Moraes, São Paulo, 101, e do quilômetro 70 na faixa adicional próxima à estação experimental. Considerando que a rodovia em questão possui um tráfego considerável de veículos e, se formos analisar o alto valor da tarifa do pedágio, R$ 8,10, em comparação com as demais praças de pedágio arredores, uma duplicação já se faz extremamente necessária. Considerando que em muitos momentos só existe uma cabine de cobrança funcionando no pedágio, o que torna o trânsito na rodovia ainda pior em alguns horários. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia aos senhores José Renato Ricardo e Natalino Martins dos Santos, presidente e diretor executivo da concessionária Rodovias das Colinas S.A., respectivamente, a fim de que providencie os devidos reparos na rodovia Cornélio Pires, SP 127, Tietê-Piracicaba, na altura do quilômetro 72, próximo ao dispositivo que dá acesso à rodovia Bento Antônio de Moraes, SP 101, e do quilômetro 70 na faixa adicional
próximo à estação experimental, bem como também informe como é feita a escala de funcionamento das cabines do pedágio localizado na rodovia e se existe algum projeto para a duplicação da rodovia no trecho compreendido entre as cidades de Tietê e Saltinho. 27 de abril de 2015, Pedro Souza Campos, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura e João Martelino. Está em discussão o requerimento número 107/2015. Está em votação o requerimento número 107/2015. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levanta-se. Aprovado. Requerimento 108 de 2015. Considerando que as escolas municipais de educação básica no município funcionam de segunda a sexta-feira, considerando que muitas mães que trabalham aos sábados, principalmente no comércio do município, muitas vezes não têm onde deixar suas crianças, requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, estude a possibilidade de abrir as escolas municipais de educação básica que possuam alunos de berçário e maternal aos sábados, somente para atendimento das crianças cujos pais comprovadamente trabalham nesse dia. 27 de abril de 2015, Pedro Campos, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura e João Martelino. Está em discussão o requerimento número 108/2015. Está em votação o requerimento número 108/2015. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levanta-se. Aprovado. Requerimento 109 de 2015. Considerando que o asfalto do início da rua Madre Ambrosina de Francesco, no bairro Jardim da Serra, encontra-se com um buraco que pode causar dano nos veículos que por ali trafegam, bem como também tornar perigoso o trânsito no local. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie o conserto do asfalto da rua Madre Ambrosina de Francesco, na altura do número 35, em frente à empresa Dimol, no bairro Jardim da Serra. Colocaram aqui 108 de abril, mas deve ser 27 de abril. 27 de abril de 2015, Pedro Campos, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura e João Martelino. Está em discussão o requerimento número 109/2015. Está em votação o requerimento número 109/2015. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levanta-se. Aprovado. Requerimento 110 de 2015. Considerando que o Estado de São Paulo convive hoje com estatística de casos confirmados de dengue que caracteriza uma epidemia da dengue tipo 1. Considerando o crescimento dos casos de dengue em nosso município, que atualmente encontra-se em estado de alerta pelos números oficiais divulgados pela Prefeitura Municipal. Considerando que essa doença, na maioria dos casos, tem a base do tratamento na manutenção de uma boa hidratação por meio da aplicação intravenosa de soro fisiológico, até diariamente, dependendo da evolução do estado geral do paciente. Considerando que essa hidratação é realizada nos centros de saúde municipais de cada bairro, facilitando dessa forma o acesso dos pacientes ao tratamento e preservando a Santa Casa de Tietê para o atendimento dos casos mais graves. Considerando que os pacientes em tratamento necessitam da hidratação também nos finais de semana, dia em que os centros de saúde encontram-se fechados e que, por consequência, todo o atendimento fica centralizado na Santa Casa,
produzindo filas imensas e demora no atendimento, prejudicando a qualidade desse atendimento, gerando grande insatisfação de todos e, o que é pior, prejudicando a qualidade do atendimento dos casos graves de dengue e dos casos graves que necessitam da Santa Casa, como os pacientes, por exemplo. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, analise a possibilidade de que os centros de saúde do município permaneçam abertos nos finais de semana durante essa fase emergencial de combate à dengue, com uma equipe mínima de atendimento, mas suficiente para manter a hidratação desses pacientes. 27 de abril de 2015, Pedro Campos, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura e João Martelino. Está em discussão o requerimento número 110/2015. Está em votação o requerimento número 110/2015. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levanta-se. Aprovado. Requerimento 111 de 2015. Considerando que o site oficial da Prefeitura Municipal publicou no menu Licitações Concorrência Pública a abertura do procedimento licitatório número 5 de 2015, cujo objeto consiste na contratação de empresa para a construção de sistema de esgotamento sanitário, termos de compromisso FUNASA 0244/2014, pelo período de 12 meses. Considerando que o objeto em questão se trata de um convênio entre a Prefeitura Municipal e o Ministério da Saúde, através da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, no valor de R$ 11.895.630,88, cuja uma das finalidades é a construção de um emissário novo de esgoto, a fim de resolver definitivamente o problema dos frequentes rompimentos nas tubulações responsáveis pela poluição do Lago da Serra. Considerando que o encerramento da licitação ocorreu no último dia 23 de março, requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, após contato com o departamento competente, informe a esta Casa de Leis, com relação à concorrência pública 05 de 2015, o que se segue. Quantas empresas participaram do processo licitatório? Qual o valor da oferta apresentada pelas empresas? Qual a empresa vencedora da licitação? A Prefeitura já assinou contrato com a empresa vencedora? Quando será o início das obras? Qual a previsão de término? 27 de abril de 2015, João Martelini, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento número 111/2015. Peço a palavra. Concedida a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários, demais pessoas que assistem a presente sessão. Como eu já mencionei por ocasião da discussão no requerimento 105/2015, é esse convênio aqui com a FUNASA no valor de 11.895.630,88, que vai resolver em definitivo o problema do esgoto do Ribeirão da Serra. Então nós estamos aqui, através desse requerimento 111, solicitando informações da Prefeitura a respeito da licitação que teria ocorrido até o dia 23 de março. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento número 111/2015. Está em votação o requerimento número 111/2015. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levanta-se. Aprovado.
Requerimento 112 de 2015. Considerando que, segundo informações de moradores arredores, diversos jovens e adolescentes se reúnem todas as quartas e principalmente sextas-feiras na parte de cima do Largo da Matriz. Considerando que, ainda segundo informações, os jovens ficam até altas horas da noite consumindo bebidas alcoólicas e até drogas ilícitas. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie uma ronda mais frequente da Guarda Municipal no Largo da Matriz, principalmente às quartas e sextas-feiras, no período noturno. 27 de abril de 2015, Sandra Takakura, Júlio César Coan, Sidney Machado, João Martellini e Pedro Souza. Está em discussão o requerimento número 112/2015. Está em votação o requerimento número 112/2015. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levanta-se. Aprovado. Requerimento 113 de 2015. Considerando que Tietê possui o Centro Odontológico Municipal Dr. Luiz Gonzaga Ferreira de Arruda, que, segundo informações do site oficial da Prefeitura, realiza serviços de odontologia preventiva, flúor, profilaxia e escovação, odontologia clínica, dentística, restaurações, extrações, radiografias periapicais, raspagem supragengival, especialidades odontológicas, endodontia de dentes anteriores, próteses totais e próteses parciais. Considerando que, segundo informações recebidas pelos vereadores subscritores, uma paciente necessitou de uma extração de dente ciso e foi encaminhada para Piracicaba para realizar o procedimento. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis quais os serviços que estão sendo realizados no Centro Odontológico Municipal Dr. Luiz Gonzaga Ferreira de Arruda, bem como também informe o motivo do encaminhamento dessa paciente para Piracicaba para realizar a extração de um dente do siso. 27 de abril de 2015, Sandra Takakura, Júlio Coan, Sidney Machado, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento número 113/2015. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Essa paciente que nos procurou, ela falou que não só ela, mas também o irmão dela e uma outra pessoa também nos procurou para comunicar que extrações, se for um pouquinho trabalhosa, eles já não estão fazendo. O irmão dela, o dente quebrou e ficou só um caquinho, então precisava tirar. Eles não quiseram tirar, também encaminharam. E ela teve que ir no local que eles indicaram. Chegando lá, teve que fazer uma ficha e nessa ficha constava uma autorização para que eles fizessem a intervenção que fosse necessária. São alunos, não são especialistas, são alunos. E ela ficou assim muito aborrecida porque serviu de cobaia, estava servindo de cobaia para estudantes e, além de tudo, ainda tinha que pagar para isso. Quando que aqui tem um centro odontológico e deveria fazer isso. Se não faz, deveria fazer. Porque dente de siso, tanto gente que tem poder aquisitivo melhor tem, como também quem não tem. E tem que ser tirado. Extrações mais delicadas, tanto a população que tem um poder aquisitivo melhor, quanto a que não tem, também pode ter esse problema. Então aqui tem que
se resolver. É por isso que se deve o requerimento. Obrigada. Continua em discussão o requerimento número 113/2015. Está em votação o requerimento número 113/2015. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levanta-se. Aprovado. Requerimento 114 de 2015. Considerando que os bairros Residencial Infinito e Mirantes de São Guilherme passaram a contar com um tráfego considerável de veículos desde a abertura do acesso Maria Silvestrin Bete ao bairro Jardim da Serra, considerando que em uma das entradas para os referidos bairros é pela rua Dr. Alfredo Rocco, saindo da rua Santa Cruz, no bairro da Coab, considerando que a rua em questão possui um canteiro dividindo-a já no seu início, sendo que, apesar de estreitos, os dois lados do canteiro são mão dupla de direção, o que torna o trânsito no local muito complicado, principalmente nos horários de pico. Considerando que o canteiro também possui calçada no trecho de frente para a rua Santa Cruz, o que dificulta a vida dos pedestres. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie a diminuição do canteiro que divide o início da rua Dr. Alfredo Rocco, no bairro Residencial Infinito, ou a implantação de mão única de direção em cada uma das divisões da rua, com a devida sinalização. Requeremos também que seja efetuada a construção de calçada no trecho do canteiro de frente para a rua Santa Cruz. 27 de abril de 2015, Adriano Aron, Maria da Conceição Dalbó Vieira. Está em discussão o requerimento número 114/2015. Está em votação o requerimento número 114/2015. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levanta-se. Aprovado. Requerimento 115 de 2015. Considerando a estrada em vigor, considerando a entrada em vigor em 11 de agosto de 2014 da Lei Federal 13.022, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, considerando que a lei em questão vem regulamentar o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal, que estabelece que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Considerando que o texto da lei traz mudanças significativas na atuação das guardas municipais, principalmente no que diz respeito ao poder de polícia que os guardas municipais passaram a ter, podendo atuar na proteção da população, no patrulhamento preventivo, no desenvolvimento de ações de prevenção primária à violência, em grandes eventos e na proteção de autoridades, bem como em ações conjuntas com os demais órgãos de defesa civil. Considerando que, diante dessas novas diretrizes dadas pelo Estatuto Geral das Guardas Municipais e também pela Lei Complementar Municipal 23 de 2014, que dispõe sobre a reorganização da Guarda Municipal de Tietê e da outras providências, existe a necessidade de um esclarecimento à população de nossa cidade sobre as funções da Guarda Municipal. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor Alessandro Alves do Amaral, digníssimo secretário municipal de Segurança e Trânsito, convidando-o para estar presente junto a esta Casa de Leis na sessão ordinária a ser realizada no dia 19 de maio de 2015, às 20 horas, a fim de prestar esclarecimentos sobre as mudanças introduzidas pela Lei Federal 13.022,
que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, bem como também sobre os demais assuntos envolvendo os trabalhos da sua secretaria. 27 de abril de 2015, Pedro Campos, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura e João Martelino. Está em discussão o requerimento número 115/2015. Está em votação o requerimento número 115/2015. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levanta-se. Aprovado. Não havendo mais matérias para o expediente, não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre e não esgotado o tempo do expediente, solicito permissão ao plenário para podermos passar direto para a ordem do dia. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levanta-se. Aprovado. Solicito à senhora secretária que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Adriano Aronque. Presente. Carlos Eduardo Assunção. Presente. João Batista Martelini Filho. Presente. Júlio César Coan. Presente. Lauro Paladini Neto. Presente. Maria da Conceição Dalbó Vieira. Presente. Pedro Souza Campos Neto. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Presente. Sidney Machado dos Santos. Presente. Havendo número regimental, solicito à senhora secretária que proceda com a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Discussão e votação única. Projeto de Lei 10 de 2015. Dispõe sobre denominação Rua José Zamuné, 2 de 4 de 2015. Autoria Adriano Aronque, Carlos Eduardo Assunção, João Batista Martelini Filho, Júlio César Coan, Lauro Paladini Neto, Maria da Conceição Dalbó Vieira, Pedro Souza Campos Neto, Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura e Sidney Machado dos Santos. Está em discussão o projeto de lei número 10/2015. Está em votação o projeto de lei número 10/2015. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levanta-se. Aprovado. Projeto de resolução 02 de 2015, da nova redação a dispositivos do regimento interno da Câmara Municipal de Tietê. Data da entrada 6 de 4 de 2015. Pedro Souza Campos Neto, Júlio César Coan, Sidney Machado dos Santos, Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura e João Batista Martelini Filho. Está em discussão o projeto de resolução número 02/2015. Está em votação o projeto de resolução número 02/2015. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levanta-se. Aprovado. Projeto de Lei 12 de 2015 dispõe sobre concessão de ajuda financeira à entidade que especifica no exercício de 2015 e da outras providências. Data da entrada 7 de 4 de 2015, Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei número 12/2015. Está em votação o projeto de lei número 12/2015. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levanta-se. Aprovado. Projeto de Lei 13 de 2015 dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 96.713,70 e da outras providências. Data da entrada 7 de 4 de 2015. Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei número 13/2015. Está em votação o projeto de lei número 13/2015. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levanta-se. Aprovado. Projeto de Lei 14 de 2015 dispõe sobre concessão de ajuda financeira às entidades que especifica no exercício de 2015 e da outras providências. Data da entrada 7 de 4 de 2015. Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei número 14/2015.
Está em votação o projeto de lei número 14/2015. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levanta-se. Aprovado. Projeto de Lei 15 de 2015 dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 24.844,37 e da outras providências. Data da entrada 7/4/2015, autoria Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei número 15/2015. Está em votação o projeto de lei número 15/2015. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levanta-se. Aprovado. Projeto de Lei 16 de 2015 dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.402.400. Data da entrada 8/4/2015, autoria Poder Executivo. Está em discussão o projeto de lei número 16/2015. Está em votação o projeto de lei número 16/2015. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levanta-se. Aprovado. Projeto de Lei 17 de 2015 dispõe sobre os procedimentos a serem tomados para adoção de medidas de vigilância sanitária e epidemiológica, sempre que se verificar situação de eminente perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor da dengue. Data da entrada 9/4/2015, Pedro Campos, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura e João Martellini. Está em discussão o projeto de lei número 17/2015. Está em votação o projeto de lei número 17/2015. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levanta-se. Aprovado. Projeto de Lei 18 de 2015 institui a presença de um acompanhante junto à gestante nos estabelecimentos de saúde do município durante a sua permanência e dá outras providências. Data da entrada 9/4/2015, Sandra Takakura, Júlio Coan, Sidney Machado, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o projeto de lei número 18/2015. Está em votação o projeto de lei número 18/2015. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levanta-se. Aprovado. Segunda discussão e votação. Projeto de Lei Complementar 11 de 2015. Acrescenta o inciso 5º do artigo ao artigo 146 da Lei Complementar 11/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Tietê e dá outras providências. Data da entrada 23/3/2015, autoria Poder Executivo. Está em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 11/2015. Está em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 11/2015. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levanta-se. Aprovado em segundo turno. Primeira discussão e votação. Projeto de Lei Complementar 13 de 2015. Altera o anexo 1 da Lei Complementar número 13 de 2014, de 11 de junho de 2014, que dispõe sobre a estrutura do plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores públicos do município de Tietê e dá outras providências. Data da entrada 7/4/2015, autoria Poder Executivo. Está em discussão em primeiro turno o projeto de lei complementar número 13/2015. Está em votação em primeiro turno o projeto de lei complementar número 13/2015. Quem concorda permanece sentado, quem discorda levanta-se. Aprovado em primeiro turno. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados da ordem do dia. Não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da explicação pessoal,
Eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 5 de maio de 2015, terça-feira, às 20 horas. Está encerrada a presente sessão.